Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Deixa eu mandar um recado. É João Carlos o nome do rapaz, não é? Está perguntando sobre a questão. É José Carlos. José, quando o pastor Rubens estiver falando aqui, ele tem uma equipe lá que responde também as coisas. Pergunta para ele, porque essa questão das cruzadas é uma questão histórica. Você está falando o que foram as cruzadas? De quem? Do pastor Silas Malafaia, as cruzadas históricas que tem nos filmes. A gente tem que entender mais ou menos aí. Aí faz uma pergunta primeiro de um dos pastores, tá? Que eles vão responder para você, fazer um vídeo, passar uns links interessantes. Pastor Rubens, né? Ou o telefone do pastor Alfredo, que vai passar na tela daqui a pouco. Deixa eu voltar àquela pergunta que cada um falou um pouco, até brincou aqui, fui roubado 2 vezes num monte, não dá não, né? Essa oração tá fraca, hein, pastor Thiago? Algumas pessoas poderiam falar isso. Eu não tive nem força para reagir. Leva tudo. Mas a questão, quando a gente para pensar, de fato, é um pouco até séria. Enfim, existem igrejas, já conheço igrejas hoje que, pelo menos no ambiente da sua secretaria, tesouraria, existem pessoas armadas. Outras igrejas maiores, até em entradas mesmo, nas portas principais de pessoas do culto, fico lá vendo, existem já seguranças armados. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a igreja precisa zelar pelo seu patrimônio. E se o seu patrimônio é grande e necessita de segurança especializada para tomar conta, eu não vejo nada animal, não. Eu acho que... Alguns falam que, ora aí, ora, Deus segura esse negócio aí. Deus vai vão vigiar o sentinela se Deus não guardar. Tudo bem, mas tem um patrimônio envolvido, tem muito recurso financeiro envolvido. Então, eu não vejo nada de conta. Tem que ter mesmo. E pessoas também, claro. É aquele negócio, o cara fala assim, eu sou contra vigilante na igreja, você é contra a polícia armada, você chama a polícia. Porque se você é contra alguém armado te vigilando, por que você chama a polícia, então, para quando tem um problema qualquer? Porque às vezes espiritualiza um pouco essa questão da segurança humana da igreja. Isso é administração da igreja. A igreja é uma administração da igreja. Que manipula dinheiro. Dependendo da demanda, do tamanho da igreja, uma igreja de 5 mil membros... manuseia é mais bonito, manipula... Manuseia, então tá bom. Manuseia. O paliativo. Então, manuseia é uma quantidade... Tem que ter, gente. Hoje em dia, infelizmente... O estacionamento da igreja precisa ser resguardado. A gente vai falar um pouco sobre isso logo depois. Tudo isso tem que ser resguardado. Bota cartão de crédito, acaba o negócio de manusear dinheiro. Bota cartão de crédito. Não, mas o problema aqui, deixa eu até ler para vocês, tem a notícia dessa igreja americana que foi roubada. Essa quantia toda não foi só em dinheiro vivo, foi em questão de cheques e também tinha muita questão de cartão de crédito, de compras de pessoas, porque eles pagam muito, dão ofertas em cartão de créditos e compras na livraria da igreja e tudo mais. Então, às vezes é até pior quando você faz muita coisa em cartão de crédito e manuseia o número do cartão com a senha, com o número do código de segurança, o cara pega aquilo ali, é muito pior do que só roubar o dinheiro. Hoje em dia está tudo se modernizando. Não tem mais RIB, é tablet. Então, em vez de passar a salva, passa a máquina de cartão de crédito que acaba com esse problema. É uma maneira... Mas aí você vai dar a taxa lá pro... Tem gente que critica. Na minha igreja, na minha igreja em Madureira, você pode ofertar usando a maquininha. Não, mas eu falei em teor de brincadeira, nenhum. mas é uma verdade. O papel vai acabar, então tem o tablet. Então, em vez de passar a salva, passa também a maquininha, a pessoa vai ali, passa o débito, passa o crédito, enfim. Hoje quase ninguém anda com dinheiro. Não, e tem gente que fala assim, não, eu prefiro levar o dinheiro. Ah, sim, mas ele leva o dinheiro pro supermercado? Ele leva o dinheiro pro shopping? Não leva. Então, tem gente que critica esse negócio da maquininha na igreja. Eu não critico, não. É uma maneira segura e facilita as transações de Olha, eu quero falar uma coisa agora muito importante. Há muitos anos atrás, eu quero, inclusive, não vou citar o nome da denominação, não, aquela denominação muito grande, né, que todo mundo conhece aí, né? Que o pastor mora aqui no Brasil, mora lá. E eu, numa reunião de pastores, um montão de gente malhou esse pastor e a denominação dele, porque ele tinha seguranças armados na sua igreja. E os anos passaram, uns 2 pastores que estavam nesta reunião, eles criticaram tanto, sabe? E hoje eu soube, né, vendo lá algumas até reportagens lá, eu estive lá uma vez até, e vi lá também alguns seguranças armados. Deu vontade de falar, lembra que, né, que só há 6 anos atrás, naquela reunião, você falou tão mal daquele, né, que mora lá. Tá morando lá, acho que é Miami, que não sei, né? Mas a igreja dele também está em 190 países, isso. Pô, entendeu? Mas eu acho gostado. Aí uma igreja dessa, se for roubada, né, ou furtada, eu acho que a Bíblia se cumpre mais uma vez. Por quê? Porque toda palavra frívola, tudo aquilo que falar contra o irmão, será também, né, julgado no tribunal. Então, eu acho o seguinte, a minha igreja lá é pequena, poucos membros, e, poxa, também não quer dizer nada, não. Que eu já vi igreja pequena ter oferta muito maior do que igrejas grandes. Pastor, deixa eu até também defender alguns desses pastores, que às vezes a gente fala pela ignorância também. Né? Porque, assim, só que eu acho o seguinte, quando você não vive essa situação, talvez essa igreja grande está falando, porque ele mudou a visão, em vez de ter várias igrejas pequenas, faz uma igreja grande. E passava muitos valores por causa de ofertas, enfim, e dízimo de pessoas ali. Então, porque a necessidade dele talvez já teria sido roubado e nunca saiu na mídia, ele falou, poxa, eu vou botar gente armada aqui porque já foi muito roubado. E a igreja menorzinha que via lá, tá botando segurança, é absurdo, mas não passou por aquilo. Mas deixa eu ouvir um pouco. Elailson, né? Deve ser uma pessoa, não sei se é um rapaz. Elailson de Goiânia, Goiás, está na linha, tudo bem, Elailson?
Alô? Alô? Pode passar aqui para o estúdio, gente. Olha isso que não está passando aqui, não. Tá travado aí? Tá tudo travado hoje aqui no sistema, né? Mas daqui a pouco já bota de novo para mim aqui, deixa eu só terminar. Então, assim, às vezes, muitos pastores falavam mal. Claro que, enfim, a gente tem que entender, compreender, mas às vezes é muito por ignorância mesmo. Posso dar meu ponto de Que vista? absurdo esse ponto armado. Talvez, quando eu ouvi falar da primeira vez que tinha gente armada em igreja, eu também falei, opa, armado? Por quê? Só que a gente vai amadurecendo, vai entendendo, vai Meu irmão, acontecendo coisas onde assim. tem dinheiro, infelizmente, Pô, onde tem isso. dinheiro, tem ladrão. É verdade, onde tem dinheiro, tem ladrão. E às vezes os ladrões não são só os que vêm de fora, não. Às vezes tem ladrão dentro. Aham. E você, quando coloca uma figura armada, um segurança armado, causa certo respeito. Você vai coibir, você vai inibir. E eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu vou contar um exemplo. Uma vez eu estava na igreja, aí um camarada, até um grandalhão, 1,80 m e pouco, provavelmente, forte, acho que deu um soco no pastor, já tinha feito alguns abusos com o pastor, escuta só essa. Aí eu saí correndo, aquele reflexo de exército, tinha pouco tempo fora do exército, quem não sabe, fui mais de 10 anos do exército. Aí me atraquei com o cara e derrubei o cara, de noite. Não, olha só, é verdade, eu derrubei o cara. Só que, poxa, pra quem não sabe, eu tenho 1,68 m. 1,68 m. Só que quando eu derrubei o cara, é lógico que se o cara fosse armado, ele ia me matar. E eu não sei nem se tava, porque, na verdade, apareceu um irmão lá armado e prendeu o cara. Entendeu? Então eu travei, me embolei com o cara, derrubei o cara e tal, aquela coisa toda, me machuquei todo, inclusive, diga-se de passagem, e eu não conseguiria me defender se não tivesse um irmão armado. Aí eu pergunto, se você estivesse na minha situação lá, você Queria que tivesse homem armado ou não? Alguém ia me defender na mão? Um camarada grandão. Ia aparecer um anjo. Entendeu? E falar, calma aí. Fui defender o pastor, me machuquei todinho, mas se consegui segurar o cara, no escuro, num lugar escuro, e se não tivesse um irmão armado para poder enquadrar o cara, eu não sei nem o que ia acontecer, que os irmãos iam me defender. Com todo respeito, provavelmente eles iam se defender antes de me defender, ou seja, iam sair fora. Agora, eu ouvi, a gente brinca e tudo, mas às vezes é um pouco até triste a gente ter que falar isso, né? Temos que ter pessoas armadas em ambiente de igreja porque estão roubando. É uma questão simples, é uma questão de prudência. Deus protege. Eu acredito no ministério dos anjos, já tive experiência com os anjos, de anjo guardar mesmo, né? Mas se você está numa situação que demanda esse tipo de proteção, você precisa aplicar, né? Antigamente era diferente, os tempos mudaram, a cabeça das pessoas mudaram, né? Antigamente nós éramos 8 milhões, né? 20 anos atrás éramos 8, hoje somos 50 milhões de evangélicos, as igrejas cresceram, né? Então, enfim, a estrutura aumentou e a circulação de dinheiro aumentou. Eu acho Irmão, que... teu exemplo resume, se você for assaltado no monte, poxa, imagina uma tesouraria. No monte, todo mundo duro, pedindo para Deus prosperar, no jejum, Senhor, e ele... Aí, passa aí que tu tem, rapaz, eu trouxe umas contas para pedir para Deus aqui a resposta. Eu só paguei trouxe minha o dinheiro conta da aqui. passagem contada. Pega aqui a minha conta, então vê se tu paga isso aí. Vamos botar um pouquinho a coisa também no seu devido lugar, porque as pessoas estão nos... Pera aí, onde é que é o lugar? Tá fora do lugar? Eu não entendi, não. Explica Você direito. vai me entender agora. Não, Você vamos falou lá, uma me coisa, explica depois lá aí que eu você não entendi. derrubou o cara grandão. Eu quero entender. Mas se a tua família estivesse sentada ali no primeiro banco, o cara com uma arma apontando pro ladrão na direção da tua família, você ia gostar? Como assim? Eu não entendi, eu não entendi. também Você não entendi. quis entender. Não entendi, Mas pelo fala, amor de pastor, deixa Deus. eu É legal falar. os seguranças armados? É legal sim. Só que tem um Legal problema. não é, é Só, necessário. peraí, mas só que tem um problema. A igreja tem público, tem membros. Vale a Exato. pena também botar em risco a segurança dos teus fiéis? A tua família está na igreja? Um cara roubar, sair um tiroteio? Tudo isso tem que ser Não, visto. sim, É que nem eu segurança do concordo, shopping. eu O cara concordo. tá armado, Eu não concordo. pode Ah, então tem que ninguém. desarmar a concordo. polícia, porque Não, a gente anda na rua, Peraí, Não é, desarma mas- a polícia também. Mas eu concordo. Olha só, Eu concordo, em certo nós ponto eu temos que concordo ter com essa ele. melhoria. Eu não falei que eu sou contra, mas só que tem que ter Levar em conta, tem que princípio. levar em conta. Tem que ser uma pessoa experiente. Isso mesmo, concordo. Tem que ter uma abordagem. Deixa eu ir além. Dependendo, Porque é a gente está no Rio de complicado. Janeiro. Existem do bairros tempo, e talvez. locais no Rio de Janeiro onde a criminalidade é muito alta. A gente sabe muito bem. Porque às vezes, eu concordo com o pastor Alfredo, Poxa. talvez o melhor coisa a se fazer na sua igreja não é ter um segurança armado, mas que tá um sistema de um cofre, alguma coisa que Exatamente. tem evasão de dinheiro que não fica nada lá. Porque às vezes você é num lugar onde Poxa. tem muito assalto ao redor e tem sempre esse perigo de assalto, realmente, Vai, mais cedo ou mais tarde vai pô. sair um tiroteio. Mas, Tem André, que pensar normalmente na prudência. igreja, alguns Aí, olha o escândalo do jornal, se aconteceu um tiroteio. Ô, ô. dentro do corpo de membros da igreja, sempre tem alguém ligado à segurança pública. Sempre tem um policial. Policiais. E aí eu acho Que que o podem pastor, ajudar nesse inteligentemente, vai chamar esse grupo ao lado dele, que vai liderar esse grupo, e dizer, olha, nós precisamos ter aqui uma segurança. E esse pessoal é um Exatamente. pessoal mais preparado, que pode perfeitamente contribuir com a segurança do patrimônio da igreja, sem chamar muita atenção. Se bem que a maioria deles que vão na igreja também vão armados, que eles são policiais.
Eles têm que dar obrigação de agir. Tem a obrigação de agir. Estão na igreja, então você não vê, mas eles estão armados na igreja. E que Deus nos livre de um incidente desse no meio de um culto. Em nome de Jesus. É que verdade. Deus nos livre Bom, disso. feliz é pastor que tem Amém. uns membros aqui que vieram até no Desafio Boas Novas aqui, o Alan Nuguete e o Jacaré, os lutadores do UFC. Rapaz, aqueles caras na igreja, você não vai tranquilo. Vai lá, Jaca, vai lá, Nuguete, acaba com esse cara na hora. Falando um pouco ainda de segurança, deixa eu só me manter mais um pouquinho nisso, embora a gente ache que Zé exauriu, mas esse aqui é um caso que eu acho que eu nunca esperava, sei lá, trazer essa pergunta num questionamento, mas eu acho o Antenados bom por causa disso. A gente traz perguntas que provavelmente nunca foram feitas num debate, principalmente em televisão. Aqui uma irmã, um pouco indignada, que ela fala o seguinte: André, eu gostaria de saber dos pastores, né, de quem é a responsabilidade sobre o espaço de estacionamento das igrejas. Semana passada, estacionei no local lá do estacionamento da igreja, que fica bem ao lado da igreja, que é fechado, cercado, vigiado por alguns irmãos, que sempre cuidam do estacionamento para organizar, por irmão da igreja. Ao voltar do culto, o carro estava com o vidro quebrado e pertences roubados. Procurei o pastor, a liderança da igreja, e eu acho que a igreja deveria me ressarcir por estar no estacionamento, enfim, que é de responsabilidade da igreja. O que vocês acham? O que vocês acham sobre situações Eu acho que a irmã desse não tipo deveria cobrar da igreja essa Não posição. deve ser da igreja para cobrar isso, não, né? porque na igreja, você não vai esperar ninguém na igreja, ou que seja membro da igreja, esteja visitando a igreja, que vai roubar alguma coisa na igreja, se bem que existe aí... Aproveitadores, mas tem as aproveitadores. Bíblias estão sendo arrebatadas toda hora dentro da igreja. Mas Capa dura, de couro, poxa, não tem como resistir, né? não pode deixar. coleção de Bíblia na casa de alguém. Ela é arrebatada. Ainda mais com as marcações do pastor, eu quero essa Bíblia Então desse eu pastor, penso que né? a irmã não deve ir nesse caminho de penalizar a igreja Também acho por um furto que aconteceu lá no estacionamento. Eu acho que o pastor, observando isso, vai trazer os irmãos, olha, vamos cuidar um pouco mais do estacionamento, vamos botar um pessoal ali olhando mais, mas eu não penso que a irmã deva penalizar a igreja por isso, não. Vamos para um rápido break, depois eu vou voltar. Por que eu quis levantar um pouco essa situação, pelo menos essa? Porque a gente brincou de segurança, tem, não deve, não deve, mas o negócio é sério. Agora a gente brincou bastante, o negócio é sério, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ano passado, uma criança foi sequestrada, abduzida durante um culto na Igreja de Deus e Amor. Isso eu lembro, se no site, deu um negócio nacional, no Brasil inteiro. E aí, claro, não é culpa da igreja, porque era uma igreja que, se não me engano, era sede, tinha 8, 9 mil pessoas. Mas nos tempos que nós vivemos hoje, gente, tem muito homem doido da cabeça, pedófilo, maluco, mal intencionado, que vai justamente para isso. E aí a gente pensando, poxa, tendo esse risco, será que não é bom ter pessoas, não vou dizer armadas, profissionais, ou ter uma segurança à igreja, porque nós vivemos em tempos assim. Igrejas com um alto número de pessoas, de crianças, de circulação, tem que ter muito cuidado, porque se isso acontece dentro de um ambiente de igreja, nunca aconteceu porque crente tem um bom coração. Mas se ele entrar na justiça e dizer que a filha dele foi sequestrada dentro do ambiente da igreja, a igreja não tem segurança, não tem uma cama, não sei o quê, pode ter grandes consequências para a igreja que às vezes não tem culpa. Os tempos são trabalhosos, são difíceis e as igrejas, pastores e líderes têm que começar a prestar atenção. Eu queria que a gente abordasse um pouco sobre isso, porque vai um pouco além agora só de sequestro de dinheiro, crianças, sequestro, enfim, várias outras coisas que são complicadas. Vamos para um rápido break, depois a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Deus está com você.